Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Inverte na Prática. Hoje nós temos um tema muito interessante, né? Como sempre, trazendo temas relevantes aqui para vocês, né? Nós vamos falar de um componente, um dos mais importantes, e hoje o que a indústria está buscando para melhoria de consumo, tá? Na verdade, é o coração dos aparelhos de ar-condicionado, que nós estamos falando sobre o quê? Compressores, né? Mas antes de mais nada, vamos dar boa noite aí com o pessoal que está chegando, né? Já estamos aqui com bastante gente ao vivo com a gente, sempre aqui com a gente aqui o seu Sinésio, quem mais aqui? Seu Darcy também está sempre com a gente, né? Muito obrigado pela presença aí, o Carlos também está com a gente aqui. Um abraço, Barreiro. O Barreiro está entrando daqui a pouquinho também aí, vai estar comentando com o pessoal. E eu peço para que você se inscreva no canal do Roberto Messias, dê o like, tá? Nessa live, se caso for relevante ali para vocês, né? Bom, voltando ao nosso assunto aqui, o assunto de hoje é compressor. Não sei se você já aconteceu alguma vez, né? Mas quando você vai testar um equipamento e o equipamento não parte o compressor. Funciona, entra ali o motor do ventilador, entra a evaporadora primeiro, entra o motor da evaporadora, da turbina, entra o motor da condensadora, do ventilador, mas o bendito compressor não parte. E agora? Vou condenar o compressor? Vou condenar a placa? O que eu devo fazer? Quais são as primeiras análises que eu devo ter para que eu consiga solucionar esse problema? Compensa a troca do compressor? Bom, essas e outras muitas perguntas, tá? Que vocês podem até colocar aqui para a gente, né? Vai ser respondido para o nosso professor, Roberto Messias, está sempre com a gente aqui, né? Vamos chamar ele, vamos ver se ele está no jeito ali, se ajeitando ali na cadeira. Cadê nosso professor? Opa, boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo jóia. Roberto, não sei se está me ouvindo aí, nós estávamos falando a respeito de compressor, né? A live de hoje nós vamos falar sobre compressores, né? Principalmente compressores de inverter, Roberto, né? Que alguns acabam nem compensando. Esses dias eu fiz até uma cotação de um compressor de 12 mil BTUs da Fujitsu. Preço de custo dele, Roberto, preço de custo dele para mim, que eu sou representante da autorizada da Fujitsu, acho que era R$ 1.490, né? Ou seja, acaba muitas vezes saindo inviável, porque depois tem nota fiscal, tem carga de gasto, tem mais serviço e tal, e isso aí iria para quase R$ 2.500 um compressor desse colocado, né? E um aparelho de 12 mil BTUs, mesmo que seja um Fujitsu, vai estar na faixa de no máximo 3 mil BTUs, né? Então é um componente extremamente caro, né? Então eu queria que você comentasse, Roberto, um pouquinho sobre a questão de compressores, né? Principalmente os inverter e também on-off, né? Lógico, né? Também a gente tem muitos aparelhos ainda on-off, né? Se você pudesse dar alguma dica aqui para o pessoal que está nos assistindo. Então, bom, falar de compressor, eu precisaria no mínimo um mês para falar, né? Verdade. Você precisa, essa meia horinha aqui não dá tempo, né, Roberto? Precisa de muito tempo para falar de compressor, né? E, no caso, precisaria de ensinar como faz para testar, qual que é o meio que nós fazemos para testar o compressor na bancada, como que eu posso testar ele para que ele não venha dar defeito, uma série de coisas para se fazer aí e para se aprender, né? Então, não dá para comentar tudo. Mas a questão, vou fazer um pequeno resumo aí em relação aos compressores, principalmente inverter, né? É aquilo que eu comentei. Se eu falar só do inverter, daria um mês. Convencional, mais um mês. Então, vamos tentar resumir aí, vamos falar um pouquinho disso aí, da questão desse componente aí que de suma importância e grande relevância aí. Claro, que sem ele não há ar-condicionado, né? Agora, por que as indústrias estão aprofundando e trabalhando sempre aí nos compressores? Você vê que de 2 anos para cá houve muita mudança nos compressores inverter, tipo aí a Samsung lançou aí o 8 polos, que não sei se deu muito certo, mas eu acho que não deu muito certo. A Fujitsu mexeu também no compressor, só que continuou com o compressor mais fino, com a capacidade 12 mil BTUs, 9 mil BTUs, praticamente a mesma, só que não mexeu internamente no compressor. Internamente mexeu a Daikin e a LG. A Daikin
veio com um duplo campo magnético, um campo magnético elétrico e um outro com diodino, né? A LG veio com motor dual, que a Samsung já é dual faz anos, né? Desde quando lançou a Samsung, ela já é dual. E aí a LG agora veio com dual inverter, né? Mas por que as indústrias estão mexendo aí dentro dos compressores, ou seja, trabalhando em cima injetando a tecnologia em cima dos compressores? É para que, vocês sabem disso, é para que haja uma troca de calor mais rápido. Geralmente, os compressores de inverter normal aí gastam em torno de 7 a 9 minutos para fazer uma troca de calor, se ele estiver bem dimensionado. Entendam bem, se estiver bem dimensionado. Se o ar-condicionado estiver mal dimensionado ou mal instalado, pessoal, esquece, tá? Mas no padrão de fábrica, bem dimensionado, a tendência é levar de 7 a 9 minutos aí para fazer uma troca de calor. A durabilidade para que o compressor suba a rampa no máximo, faça a troca de calor e desça a rampa, mantenha o ambiente gelado em 1000 RPM. Então, essa tecnologia inverter, os fabricantes estão com esse processo aí nos compressores, que é para que essa troca de calor caia ainda mais. Acho que eles querem para 5 minutos, só pode, né? Mas não dá 5 minutos, tá, pessoal? Então, assim, por isso eles estão trabalhando. Por quê? Porque quanto mais rápido o compressor fizer a troca de calor, mais economia o ar-condicionado vai ser, tá? Mais pontos, mais bônus eles vão ganhar. Mais pontos eles vão ganhar em termos aí de eficiência energética, tá? Então, por isso que eles estão trabalhando no compressor. A placa, houve também, mexeram também na placa, é claro, sofisticaram, né, fizeram mudança de muitos IPMs aí, cujo qual trabalha com mais velocidade, né, mas são mais velozes, mais rápidos. E a questão de compressores inverter, pessoal, o que eu tenho a falar? Quando o compressor não funciona, cara, isso aí é assunto para muita manga, tá? Quando o compressor não entra o ventilador, o compressor não entra. Isso é assunto demais. Uma série de coisas pode estar envolvida aí, impedindo o funcionamento do compressor. Desde um destempere do R410 até um sensor da unidade interna. Tá? Até um acionamento do controle remoto mal acionado vai danificar em erros aí do componente chamado motor compressor, tá? Ou motocompressor, ou compressor, tá? Então, assim, pasta térmica seca pode agravar? Claro, perfeitamente. Uma série de coisinhas, uma série de fatores pode fazer com que o compressor não funcione. Se nós fôssemos entrar aí no porquê, eu creio que daria umas 2 folhas, tá? Umas 2 folhas de um caderno por causa disso, sabe? Só de motivos pelo qual fazem com que o compressor não funcione, tá? Então, não vamos entrar nesse detalhe direito, porque não vamos ficar uma semana aqui, tá? O que eu quero frisar mais nos compressores é a questão do teste prático na bancada, para os técnicos que aí estão aprendendo, ou que já estão começando, ou que já trabalham na área, ou que vão trabalhar na área. Perdão. Então, como que eu vou testar um compressor, uma placa eletrônica na minha bancada e tudo? Hoje nós temos os aparelhos aí que vão ser para os alunos, o aparelho que você pode testar um compressor aí sem placa eletrônica, tá? E nós já temos isso aí é sem problema algum, tá? Esse aparelho para os alunos fazerem, para eles fazerem aí, montarem, fazer da forma que quiserem, tá? Então, sem esse aparelho, eu não tenho esse aparelho, o que eu faço? Bom, se você precisa você tem que testar uma placa eletrônica, você precisa de um compressor? Necessariamente não. Aí depende de técnico para técnico. Eu não preciso. Eu, particularmente, não uso, dificilmente eu uso um compressor, a não ser para teste final, ou seja, teste de dúvida, tá? Por que eu faço isso aí? Bom, eu tenho vários testes. Eu tenho um teste de lâmpada aí que vai me ajudar, outros testes aí que vai me ajudar a saber se o equipamento está ok ou não, tá? Mas o ideal, o certo, o correto é você testar com o compressor, principalmente com o compressor adequado àquela placa. Há compressores, pessoal, que não funcionam com determinadas placas,
tá? Vou dar um exemplo para você aí. A LG. Você pega um LG dual, cara, funciona com nenhum compressor, a não ser o dual, tá? Você pega um LG Smart, também é a mesma coisa. Dificilmente ele vai rodar um outro compressor, só se for compressor pequeno. Eu tenho aqui um CRSS que roda com a LG Smart, mas é raro os compressores que fazem isso. Agora, se eu pego um Samsung 18.000, um Samsung 12.000, um Samsung 9.000, eu posso rodar com Fujitsu perfeitamente, sem problema nenhum, funciona normal, para teste tranquilo. Então, eu aconselho que você... Outra coisa, o Consul, tá? Compressor Consul, pessoal, é um compressor muito bruto, tá? É um compressor que, na verdade, entre aspas, a economia dele não é muito legal, ele não é muito econômico, tá? Ele não é muito econômico, porque o compressor dele é muito, muito, muito bruto. Tanto é que a própria Consul manda colocar um metro de linha, tá? Ela manda colocar um metro de linha. Não, pode instalar com um metro de linha perfeito. Tá? Por quê? Porque o compressor da Consul trabalha sob corrente muito alta e aí, meu amigo, acabou. Aí não tem economia, né? Economia é aquela economia, tá? Mas deixa para lá. Outra coisa, eu posso testar um compressor da Consul em qualquer outra placa? Não, não faça isso que você vai estourar a placa, tá? Eu não aconselho não, tá bom? E outra também porque não roda. Alguns compressores podem ser testados em outras placas, né? A placa X, placa Y, podem perfeitamente. Só que você precisa olhar alguns detalhes do compressor, principalmente em torno da tensão de trabalho e a frequência, tá? Tem compressor, vou mostrar para vocês aqui alguma coisa desse relacionada à frequência e tensão. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou com 3 compressores aqui que eu escolhi. Deixa eu só desembaraçar isso aqui. Pessoal, o pessoal tá só que pergunta aqui, Roberto, sobre os testadores. Pessoal, calma que ainda vai para os alunos, para a plataforma, né? Tá? Até o próximo lançamento a gente vai estar colocando aí, tá? E logo tem lançamento para nova turma, tá? Vai ter nova turma aí, nós vamos abrir vagas para nova turma. Então tem algum pessoal perguntando aqui já, então guarda um pouquinho aí, tá? Vamos ver ali para o mês que vem, a gente vai programar, mas nós vamos avisar certinho. E os testadores ainda não estão prontos, o Roberto ainda está fazendo a configuração de segurança dele, instalando algumas coisas de segurança, então quando estiver pronto vai ser avisado, em primeiro lugar, os nossos alunos, né? Vai aí, Roberto. É isso aí. Vamos lá, pessoal, eu estou com um compressor aqui da LG, tá? Provavelmente é um 12.000 BTUs, tá? O 102 MFD, 3 fases, tá? 3 fases, que é 3 polos, como se fosse, na verdade, pessoal, o enrolamento desse compressor é o mesmo enrolamento do trifásico, tá? Mesmo enrolamento. O mesmo enrolamento. Não é que ele seja trifásico, tá, pessoal? Porque se eu falar para você, ele é trifásico, o cara vai meter 3 fases dele aqui, tá? Então, descarte isso aí. Ele não pode trabalhar com tensão AC, com essa tensão tão alta, tá? Então, se eu jogar 220 aqui nele, eu vou queimar ele, tá? Então, não é assim que funciona. Então, aqui ele trabalha com tensão corrente contínua, tá vendo aqui? Ó, corrente contínua, tá? A 40 a 280 volts. Interessante que aqui fala que trabalha com corrente contínua, né? Mas, na verdade, pessoal, você sabe que o inversor de frequência, ele trabalha sob corrente AC pulsante, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho a tensão de trabalho na menor rampa. Então, quer dizer que ele sai assoviando, tá, pessoal? Ele não sai a frequência dele aqui, ele sai com a tensão, aliás. A tensão dele aqui, ele sai com 40 de tensão e 0 Hz. Então, quer dizer que ele sai do zero e vai subindo, tá? Subindo, tá? Então, ele vai dar um apito antes de subir a rampa, ele vai apitar, vai subir, quando a tensão chegar em 40, ele começa a acelerar. A máxima dele aqui, 280 volts, beleza? 280 volts, VCC, tá? Só que essa tensão VCC é em cima do IPM, tá? De trabalho aí do IPM, tá? O IPM ele vai trabalhar com tensão 310, normal. Só que quando o compressor vai subir na rampa, ele vai descendo a tensão, tá? Beleza? Então, essa tensão aqui, na verdade, pessoal, é a tensão de trabalho desse compressor aqui. 40 volts a mínima, 280 a máxima, tá?
máxima rampa, tá bom? Aqui, esse aqui que eu falei para vocês, que também trabalha com o LG, deixa eu ver aqui e tal, ele é aqui 92 a 320 volts, esse aqui 92 de tensão a 330 volts, tá? De 15 a 100 Hz, 130 Hz. Tá dando para ver aí? Tá bem devagar, tá bem... Deixa eu chegar mais para cá aqui, que eu não tô chegando bem, não. Aqui, ó. 92 a 330 volts, tá? 92 menor tensão, menor rampa, 330 maior tensão, maior rampa. Ela sai com 15 Hz a 130 Hz a máxima frequência. Então, aqui é a mínima frequência, máxima frequência. Mínima frequência, mínima tensão, máxima frequência. Tá bom? Então, quando ele está na máxima frequência, ele está com 330 volts de trabalho, 130 Hz de frequência, tá? É a máxima rampa dele. 92 volts é a mínima tensão, quando ele está aproximadamente a 1000 RPM, e 15 Hz a mínima RPM. Então, você vê que a economia desse compressor aqui é brusca, tá? Economia bastante boa. Esse aqui, pessoal, ele é da Fujitsu também, ele dá na Fujitsu, não, esse aqui, GMCC, eu acho que um desse aqui é da Fujitsu, eu tenho dele da Fujitsu novo também, e tem também da Carrier Midea, tá? Eu acho que deve ser isso aqui, eu tenho que ver certinho esse código dele aqui é o código desse compressor, tá? Vai te falar certinho, coloca no Google, vai te falar exatamente que compressor que é esse. 143 volts, 120 Hz, tá? Então, aqui ele só diz isso aqui, 410, 143 volts e 120 Hz. Sempre que é a máxima, tá, pessoal? 143 volts, ele está na máxima rampa, ou seja, máxima velocidade, máxima RPM, e até tensão contínua, tá? E 120 Hz, tá? 120 Hz. Roberto, então isso aí, quando eu não encontro só uma marcação, significa que essa aí é a máxima dele, é isso? Esse aqui é o seguinte, aqui é a máxima, quando tá aqui, ó, tá na 143 volts, é a máxima tensão de trabalho desse compressor e a máxima frequência 120 Hz. Então, aqui tá na máxima rampa. Aqui é a máxima. Mais uma dica aí, eu sou Isal. Aí, ó, mais uma dica do litrão aí. Boa, Roberto. Quando tá na mínima, eles têm aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 92 mínima e 330 máxima, tá vendo? 15 mínima, Hz, 15 Hz, tá? Então, quando ele está na rampa mínima, ele está com 15 Hz, na máxima ele está com 130 Hz. Então, você vê que a economia é bastante brusca. Sim, tá? sim. Roberto, já tem algumas perguntas aqui a respeito do compressor. Se eu posso pegar um compressor de uma marca e colocar em outra, tá? É possível fazer isso? Então, pode, alguns podem, alguns compressores você pode substituir. Não LG. A LG você pode seguir, 12.000. Eu posso colocar a LG Dual. A LG Dual, inclusive, não é compatível com esse compressor. Então, se eu pegar um compressor da Dual 12.000 e trocar por isso aqui, não vai funcionar. Tá bom? Não vai funcionar. Porque o Dual tem duplo rotor. Tá? Esse aqui não, só tem um rotor. Então, até a tensão de trabalho é outra, tá? A frequência também é outra. Então, não adianta, não vai funcionar. Vai dar erro, tá? Eu posso colocar um Samsung 18.000, um Samsung 18.000, no lugar de um Samsung ou 24.000, 22.000 da LG, que funciona normal. Só que, devido à frequência, devido à tensão, ele não parte de rampa zero. A hora que você liga, ele já parte de uma velocidade X, tá? Digamos aí 2.000 RPM, e não volta mais. Ele sobe, e aí ele permanece, em vez de ter economia, trabalhar no 1.000 Hz, a frequência mais baixa, 1.000 Hz não, 1.000 RPM, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar sempre na RPM máxima, tá? Então, um exemplo, se eu pegar um Dual 18.000 BTUs da LG e colocar um Samsung 18.000, ele vai funcionar. Só que quando, ao partir, ele parte com a rampa já a 2.000 RPM, não parte do zero, ele parte com velocidade maior, e quando ele sobe, ele desce a rampa, ele não desce a rampa a 1.000 RPM, ou seja,
para a economia. Ele vai sempre trabalhar acima da rampa normal. Então, isso vai dar uma perca de economia. Não vai ser econômico, como deveria ser, tá? Mas funciona. Funciona, tá? Gela normal, gela perfeitamente. Só que o BO, a questão só da economia, tá? Que o motor vai trabalhar sempre na rampa, quando ele estiver na rampa mínima, ele vai trabalhar sempre na RPM, uma RPM bem maior. Então, se a RPM está alta, então a corrente está alta. Então, se corrente alta, meu filho, não tem economia, tá? Outra dúvida, Roberto, também, que tem aqui, tá? O pessoal está perguntando. Eu posso utilizar um compressor de capacidades diferentes de um do outro para teste? O que eu posso fazer para testar uma placa tal? Eu posso usar outro tipo de compressor? Pode, perfeitamente. Eu para teste, vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu pegar uma placa aqui. Ó, essa placa aqui, ó, 24.000 Samsung, ó, 24.000 Samsung, eu testo ela na 12, no compressor 12, tá? E não no queima? compressor da 12. E funciona? Perfeito. Aliás, eu testo ela sempre, eu gosto de testar sempre a Samsung, sempre eu testo ela no compressor da Fujitsu, tá? É um dos melhores compressores para teste, tá? Funciona perfeitamente. Mas se é Samsung também pode funcionar, pode colocar que funciona. Então, 24.000, 18.000 Samsung, eu sempre testo em compressores da Fujitsu, 12.000, 9.000, funciona perfeitamente, sem problema algum, tá? Só que não é todos os compressores que você pode fazer isso. Você tem que pegar um compressor que funcione, que dê para você funcionar, tá? Então, quais são os compressores que eu tenho que ter na minha bancada? Eu aconselho a você ter um da LG Smart, um da LG Dual, para testar os Dual, tá? Porque o Dual não testa nessa máquina aí, nessa Smart, vai dar erro. E você tem um compressor da Fujitsu, tá? Compressor da Fujitsu 12.000, testa toda a Samsung, tá? E testa toda a Fujitsu. Então, um compressor de 12 da Fujitsu, por exemplo, eu testo toda a máquina da Fujitsu, 9, 12, 18, 24. Um compressor da Fujitsu, eu testo toda a máquina Fujitsu, 9, 12, 24, 27, 36, o que for para frente. Eu testo tudo, entendeu? Sem problema nenhum, tá? E deixa eu ver outro compressor que você tem. Consul você tem que ter Consul, pessoal. Consul, eu nunca testei uma placa Consul com outro compressor, porque eu tenho Consul aqui, né? Compressor da Consul. Mas eu creio que funcionar, às vezes pode até funcionar. Agora não pode colocar o compressor da Consul de outra placa. Tá bom? Beleza? Então, assim, uns 3 marcas de compressores aí, tranquilo, você pode ter. Ou você pode ter também outros tipos de equipamentos aí para teste, cujo qual funciona normal. Mas o certo, o ideal, é você sempre deixar uma placa, depois que você consertou ela, coloque o dissipador de calor, não deixe de colocar, parafusar, nunca use parafusadeira, tá? Porque o pessoal às vezes parafusa 1 ou 2 parafusos ali só e acha que tá bom, né, Roberto? Parafusa um parafuso. Não, de jeito nenhum. Boa dica, Roberto. Pessoal, nunca use essa ferramenta aqui, ó, para apertar parafuso do dissipador, tá? Nunca uso, tá? Por que eu não posso usar? Porque é o seguinte, pessoal, ó, aqui, ó, beleza. Eu coloquei ela aqui, coloquei num toque mínimo, né? Ó, toque mínimo. Só que se eu colocar no máximo e jogar ela aqui, eu vou quebrar o parafuso. Quebrei o parafuso aqui, já era. Ou 30 IPM, né, Roberto? Eu não lembro quem que é um dos alunos que estava fazendo isso com uma máquina e estava dando defeito e estava reclamando, já troquei IPM, não resolvia. Eu não lembro o que era, tinha trocado IPM e estava com problema. Pois é. Tá? Eu acho que foi o Bruno, se eu não me engano. E aí ele estava reclamando que não dava certo, aí foi descobrir que estava apertando demais o parafuso, certo? E aí, então... até a pasta térmica vaza tudo e não tem um... Não adianta. A questão é a seguinte, pessoal, não pode deixar frouxo, e não pode apertar muito para sair leite. Tem uns caras que querem apertar para sair leite. Saiu leite lá do parafuso, tá bom. Mas não é assim, tá, pessoal? Você aperta até um torque legal. Apertou ali e acabou. O problema da parafusadeira é que se você esquecer ela no torque máximo e for apertar, ela vai quebrar esse parafuso, cujo qual ele é um parafuso de muito fraco, não sei nem de que é isso aqui, tá? Qual que é o material composto por esse parafuso aí, mas é muito frágil, tá? Não é alumínio, mas é outro material.
E aí, o que acontece? A hora que você aperta, ele vai quebrar. Quebrou, não tem como sair, deixa assim. E ele deixa assim, problema. Deixa assim, pessoal, ele vai funcionar. Funciona um dia, funciona 2 dias. Depois, meu amigo, pode até queimar o IPM. Pode até levar o IPM à queima total, tá? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Sempre procura a chave Phillips normal, aperte o parafusinho, 100%, sem problema nenhum, tá bom? Legal, Roberto. Muito, muito boas essas dicas. Pessoal, o que acharam das dicas aí do Roberto? Pode comentar aqui, tá? Se vocês gostaram, já dá o like aí para essa live chegar para mais gente, né? Quem não é inscrito no canal do Roberto aqui, tá? Aproveite, se inscreva aí no canal do Roberto, né? Para que receba mais dicas como essa daqui. Roberto, eu tenho uma pergunta minha, tá? Eu quero saber o seguinte: eu posso colocar, eu tenho uma placa, você tem essa placa de 12 mil, 24 mil. Não, é diferente. Você tem uma placa, por exemplo, de 9 mil BTUs, certo? E eu tenho só um compressor de 18 mil. Eu posso testar essa placa? Poder testar, você até pode testar com muito pouco tempo de uso, tá? Por quê? Mas Porque você é vai arriscado, forçar, né? É um você risco, vai né? forçar o IPM dessa placa, tá? Por quê? Porque o IPM da placa, dessa placa 9000, ele não suporta a corrente necessária aí para 18 mil ou 24 mil. Então, Isso. não é aconselhável, tá, pessoal? Não é aconselhável, tá? Mas eu posso fazer ao contrário, Roberto? Eu posso pegar um compressor pequenininho, de 9 mil, e eu tenho uma placa de 24, igual você tem aí. Eu posso testar o compressor de 9 mil nessa de 24? Isso eu posso fazer tranquilo? Sem problema algum, sem problema. Pode testar à vontade, porque o compressor da 24, a placa da 24 mil, ela é preparada, e o IPM também, o modulador inteligente do IPM, ele é preparado para trabalhar com corrente alta, com corrente mais alta. Então, eu posso colocar muito bem um motor com capacidade maior no 24 mil, tá? E nunca o inverso, tá? Ou seja, colocar uma placa de 9 mil, 12 mil num compressor maior, num compressor de 18, 24 mil, piorou, tá? Porque você pode danificar sem querer o seu IPM, tá bom? Ele vai aquecer muito, vai dar sobreaquecimento, pode acabar entrando em curto e coisa e tal. Outra coisa, nunca, pessoal, teste as placas eletrônicas, você que está começando agora, nunca teste as placas eletrônicas depois que você consertou, tal. Nunca teste as placas eletrônicas sem um dissipador de calor. Eu tenho um aluno que ele ligou para mim uma Fujitsu 24 mil BTUs, eu passei para ele como consertar, tá? Ele consertou, mostrou, mandou um videozinho para mim, a máquina funcionando, blá, 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 blá. Aí, de repente, ele ligou para mim, professor, você sabe o que eu fiz, não sabe o que eu fiz, estourei o IPM. O que foi que aconteceu? Eu deixei a placa funcionando, fiz o vídeo para o senhor, deixei a placa funcionando lá e esqueci de colocar o dissipador de calor e fui tomar um café. A hora que ele chegou, o IPM estava com um buraco no meio. Poxa vida! Aí não, mãe. Pelo amor de Deus, aí não. Entendeu? Por quê? Pessoal, se você. O teste para você fazer no equipamento, da placa eletrônica, qualquer uma que seja, dá para testar sem o dissipador de calor? Pessoal, eu testo. Eu testo porque eu já sei o tempo necessário de cada IPM. Então, eu testo vigiando, sempre com as costas do dedo lá no IPM. Vigiando, se der um aquecimento excessivo, imediatamente eu desligo, tá? É só para ver se está funcionando. Funcionou, aí eu descarrego a placa, vou lá, descarrego a placa, tiro todo o equipamento da placa, coloco o dissipador, coloco pasta térmica, coloco o dissipador, aí vou para o teste. Aí eu posso deixar ligado meia hora, uma hora, que seja, sem problema nenhum. Mas nunca sem o dissipador de calor. 10 minutinhos, 5 minutinhos, 3 minutinhos sem o dissipador de calor é o suficiente para ele estourar. Tá bom? Verdade. Boa, Roberto. Muito, muito boa todas essas informações. Eu espero também que o pessoal tenha gostado das informações que o nosso professor Roberto passou, né? E se gostou, tá? Dá o like na live aí. Tô vendo aqui bastante gente, ainda muita gente não deu like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Tanto no canal aí do Roberto Messias, como também quem tá no meu canal, Rogério Lima, também ali tem
o canal, tá? Então, eu transmito junto com o Roberto, transmitimos simultâneo nos 2 canais. Então, dá uma ajudinha para nós aí, se você achou legal essa live. E no próximo dia aqui, daqui a uns dias, nós vamos estar novamente aí sempre às 19h30, no mesmo horário, para que a gente venha bater um papo, tá bom? Então, fique com Deus, pessoal. Até a próxima live, às 19h30. Boa noite, Roberto. Pessoal. Até mais. Fique com Deus. Boa noite. Até mais.